E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é para você. Isso mesmo, para você que já pensou em desistir do golfe e até mesmo de desistir de alguma circunstância na vida que parecia que não estava dando resultado tanto sacrifício. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês duas vezes, duas principais vezes, né? Porque já deve ter acontecido mais vezes até comigo, de eu pensar em desistir do golfe. Então, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu estava no momento em que eu estava treinando bastante, estava me dedicando, participando de torneios, e o resultado não vinha, não vinha, eu não melhorava, parecia até que estava piorando. Eu dava um passo para frente e dois para trás. E eu pensava o tempo inteiro, olhava revistas, assistia aulas de golfe, estava sempre assim, praticamente obcecado com o resultado. E ele não vinha. Até que eu resolvi vender meus tacos. Falei, não, isso não é para mim. Eu estou insistindo num esporte, é, numa coisa que realmente não é para mim, que eu não levo jeito. Então, né, bola para frente. E acabei vendendo meus tacos, né? Obviamente, vendi bem mais barato do que o valor que eles realmente valiam. Por quê? Porque eu estava realmente desistindo, né? Acontece que um mês mais ou menos depois, eu tive a oportunidade de jogar um torneio lá, né? Fui convidado, com isenção de inscrição, tudo. E eu emprestei um jogo de taco de alguém, né? Eu tive que emprestar de um amigo. Fui lá, joguei esse torneio. E qual foi a surpresa? Isso mesmo, eu venci esse torneio. Eu joguei muito bem. E daí o que aconteceu? Eu tive que ir atrás de outros tacos. E dessa vez tendo que pagar um preço justo, né? Então acabei que ficando aí nesse prejuízo material. Mas o maior prejuízo foi esse prejuízo mental de eu ter pensado em desistir, sendo que não era o momento. E por que eu gosto de enfatizar esse primeiro exemplo, o motivo de por que o resultado não estava vindo? Justamente, hoje em dia tem muito é, vídeos na internet que falam sobre esse efeito Zenão, tem que soltar para vir, que a gente não pode se apegar muito nas coisas, lei da atração, isso e aquilo. E era basicamente o que estava acontecendo comigo. Eu estava tão apegado no resultado, eu estava me pressionando tanto, que é como se eu tivesse assim 24 horas por dia alguém me cobrando o resultado, né? E esse alguém era eu mesmo, que simplesmente as coisas não fluíam. Então, eu gosto de fazer uma analogia assim, ó. Nós, claro, temos que nos dedicar, termos aulas, treinar, precisa realmente dessa dedicação, principalmente quando a gente não nasceu, né, com todo o talento do mundo. Então a gente precisa se dedicar bastante. Mas nós precisamos também dos momentos de lazer, de folga, de sono, descansar e deixar que venha o resultado. Então, a analogia que eu faço é como se nós estivermos puxando um arco, né? Desse arco e flecha, você puxa, é aquele momento onde você fez todo o esforço. A partir do momento que você soltou ali a corda do arco, a flecha tem que fluir. Agora, quando nós estamos nessa fixação tão grande por resultado, é como se nós puxássemos essa corda e na hora de soltar ela, a gente soltasse meio segurando e querendo ajudar para que a flecha vá junto, querendo ajudar. E, obviamente, a flecha não vai fluir, ela não vai ter o mesmo desempenho do que teria se soltássemos e deixássemos que o nosso esforço em puxar ele refletisse a partir dali. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós devemos realmente estarmos ali nos dedicando, se tivermos com esse objetivo firme em alcançar uma vitória, mas se ela não vir, a gente continua tentando, tentando, e uma hora acontece. O outro exemplo, que não foi exatamente de eu ter vendido os tacos, mas foi uns 5 anos atrás também, que eu estava no momento em que não fluía, novamente eu melhorei um pouco, né? Superei aquele primeiro obstáculo, mas daí eu fiquei assim, alguns anos até, que patinando nos resultados ali, não melhorando. E daí eu pensei, não é para mim também, eu vou jogar só de vez em quando, tudo. E quando aparecer uma brincadeira ou outra, eu brinco. E novamente,
quando eu tirei, né, da cabeça essa obsessão, eu fui lá, o jogo fluiu e eu joguei super bem na época aí, acho que era um abaixo, uma coisa assim, foi um resultado bem expressivo. E das próximas vezes que eu joguei também foi cada vez melhorando os aspectos, né, os fundamentos do golfe. E eu percebi que nessas duas principais vezes, o diferencial foi justamente é, não o fato de eu querer abandonar ou desistir, mas de eu não estar preocupado com isso e jogar. Ah, eu vou jogar para me divertir e seja o que for, qualquer resultado tá bom. Então é mais ou menos assim, nós temos que ter esse meio termo, esse equilíbrio, não ter essa dedicação tão grande, de forma que nós não consigamos descansar, que vire uma obsessão, mas também não desistir e jogando menos, menos, até que em determinado momento, de fato, nós deixamos os tacos de lado, né? E assim nós podemos também pegar esse exemplo para a nossa vida. Muitas vezes é assim, né? Nós podemos colocar essa analogia para os negócios, para os estudos, para até relacionamentos mesmo, né? Quando tem muita essa obsessão pelas amizades mesmo, né? Quando a gente começa achar que a gente pode ter magoado um amigo, então você começa a agradar demais e dá um presente e conversa e tá sempre perguntando como que tá, isso e aquilo, e acaba que algumas pessoas acabam até se afastando devido a esse comportamento. Então a reflexão que fica para nossos dias é isso aí. Tanto na vida quanto no golfe, que nós tenhamos aí um equilíbrio para não estarmos abandonando e nem tão com tanta fixação, de modo que as coisas não fluam. Beleza, pessoal? E se gostaram dessa dica, desse vídeo, deixe um like e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Tem bastante pessoa que estão vendo aí os vídeos e não estão se inscrevendo. Beleza? Se acharam que fez sentido essa reflexão, deixa um joinha aí. Valeu? Obrigado! Tchau, tchau!